aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma análise de uma partida muito bem jogada. Foi jogada pelo Fabiano Caruana, um dos melhores jogadores do mundo, e ele teve a honra de enfrentar Roberto Molina, que é não somente ex-campeão brasileiro de xadrez, mestre internacional de xadrez, mas também, um professor que está dando uma aula de final de jogo de graça pro Fabiano Caruana, porque o final dessa partida é muito interessante, é muito legal, parece um final artístico. Então, sem mais delongas, vamos à análise da partida. Temos aqui por parte do Caruana, cavalo em C3, vem peão em D5, peão em D4, cavalo em F6 e bispo em F4. Então, nós temos no tabuleiro que é conhecido como a Jobava London, também conhecido como sistema Jobava Rapport London. A ideia das brancas, de maneira geral, é pressionar o ponto C7 com esse bispo e o cavalo, com ideias tipo de cavalo em B5. Então, se pretas fizerem uma gafe, cavalo em C6 aqui de cara, cavalo em B5 basicamente já ganha material de maneira forçada, porque você não tem nenhuma boa maneira de defender o ponto C7. É claro, o Molina joga peão em C5, que é uma maneira de lidar com o cavalo B5, tá lidando com essa ameaça ativamente, porque tá liberando a saída da dama. Então, se cavalo B5, dama em A5 cheque seria a resposta. Por consequência, peão em E3 joga o Fabiano Caruana, peão em A6 lida logo com essa ameaça pelo restante da partida, agora não precisa mais se preocupar, nem cavalo nem bispo pode vir para casa de B5 e cavalo em F3 joga o Fabiano Caruana. Em nenhum momento vale a pena falar, o peão de C5 de fato está caindo, tá? D por C5 até pode ser jogado pelas brancas, não seria um lance ruim. No entanto, se D por C5, o peão não vai ser mantido, não é um peão que você consegue manter. O jogador de pretas normalmente recupera ele sem nenhum esforço, só jogando peão em E6 mesmo, o bispo ameaça. B4 nunca vai ser boa ideia. Dama em A5 também recupera o peão com bastante tranquilidade, então você não precisa se preocupar, tá? No caso, vem cavalo em F3, cavalo em C6, e nessa posição, o Caruana centraliza o cavalo na casa de E5, oferecendo uma troca. Nessa posição, o Molina de fato lida com a tensão central, tomando na casa de D5, as brancas tomam de volta e ele joga um lance que é muito tradicional do sistema London para você punir a saída muito cedo do bispo para a casa de F4, que seria dama na casa de B6, ameaçando o peão da casa de B2, e forçando o jogador de brancas a tomar uma decisão de como que ele vai lidar com isso. Por exemplo, forçando talvez um cavalo em A4, colocando o cavalo no canto, forçando um lance de enfraquecimento como B3 ou forçando trocas que talvez as brancas não queiram fazer. No caso, brancas decidiram jogar cavalo toma cavalo e agora, objetivamente falando, o jogador de pretas igualizou com tranquilidade, porque o cavalo se movimentou 2 vezes e agora está sendo trocado. Então, depois de dama toma cavalo, beleza, a gente não tem preocupação com o peão da casa de B2, mas pretas estão muito bem, obrigado. Vem bispo em D3 e nessa posição o Molina cria uma novidade teórica, porque aqui a posição já havia sido alcançada 3 vezes. Em todas as 3 vezes, bispo em G4 havia sido jogado pelo jogador de pretas. Todas as 3 vezes as brancas ganharam. E nessa posição, o Molina joga peão na casa de G6. E nós saímos de vez de teoria e temos, finalmente, um jogo completamente novo. E os dois jogadores estão, de fato, jogando xadrez. A decisão de fianquetar o bispo com G6 é uma decisão muito lógica, porque você está matando o bispo da casa de D3 temporariamente, mas é arriscado porque toda vez que você fianqueta, você gera aqueles temas de ataque com H4, com a troca do bispo do fianqueto e por aí vai. E a gente vai ver que isso de fato é um teminha ao longo da partida. Vem o roque aqui do Fabiano, bispo em G7 e torre na casa de E1, Fabiano centraliza a sua torre. Peão em E6, joga aqui o Molina e, como a gente comentou, essa é uma posição onde brancas normalmente querem atacar na ala do rei, porque a estrutura de peões meio que mira naturalmente para a ala do rei, ideias de H4 são muito naturais. No entanto, os jogadores de pretas têm um contra-ataque natural na ala da dama. O que pretas querem usar? Coluna C, porque ela está semi-aberta, não tem peão para o jogador de pretas. Ideias, por exemplo, de B5, B4. E a gente vê como é o calibre de um jogador de 2.800 pontos de rating. O Fabiano Caruana, ao invés de começar o seu ataque na ala do rei, que seria natural, ele, na verdade, neutraliza o ataque das pretas na ala da dama primeiro. Ele joga peão em A4. E esse peão em A4 vem agora com muita força para parar B5 e também com a ideia de parar A5. A5 não pode ser jogado nesse instante por conta de bispo B5 cravando a dama. Então, depois que o Molina faz o roque, tá de fato ameaçando jogar A5, alguma coisa do gênero, ele joga A5 ele mesmo. E agora o B5 foi parado. Pelo restante da partida, as brancas sempre podem tomar en passant. Brancas têm mais espaço na ala da dama. E também, agora com esses avanços de peão, cavalinho A4 pode vir defendido pela torre. Você vê, não era um lance que você poderia jogar antes. E esse cavalo pode entrar na casa de B6 ou na casa de C5 e ele vai ser um incômodo gigantesco porque ele não pode ser facilmente chutado de lá.
Então, Molina finaliza o desenvolvimento. Bispo em D7, cavalo em A4, torre em D8. E nessa posição, o Caruana simplesmente solidifica a cadeia de peões com C3. Depois ele vai meter o cavalo em C5. E daí, somente depois que ele passivou completamente as pretas na ala da dama, ele começa o seu ataque na ala do rei. Nessa posição, Molina começa uma manobra de cavalo. Ele tira o cavalo daqui para centralizá-lo. Joga cavalo em E8 com a intenção de entrar na casa de D6. Esse lance é um erro segundo a máquina. A máquina preferia cavalo em H5, mas é uma posição muito difícil de jogar. Mas a gente tem cavalo em E8, cavalo em C5 pelas brancas, ameaçando, né? Na verdade, não está ameaçando muita coisa, está ameaçando tomar o par de bispos aqui. O Molina joga bispo em C8, defendendo o peão de B. E as brancas, agora que passivaram as pretas completamente, começam um ataque com H4. Qual que é a intenção do H4? H5, eu vou estourar aqui a estrutura de peões em volta do seu rei. Então, H5 pelo Molina mesmo e dama em F3, conectando torres, trazendo a dama para a ala do rei. Qual que é a intenção do dama em F3? Na verdade, é um plano tradicional. Você vê um fianqueto, o bispo do fianqueto ele é muito importante, porque tem várias casas fracas aqui, ó, ao redor do rei do jogador de pretas. A casa de H6, a casa de F6. Então, o que brancas querem fazer? Querem trocar esse bispo. Querem jogar, tipo, dama G3, bispo E5, trocar a peça que defende o rei do jogador de pretas, e a partir daí, né, o ataque fica relativamente tranquilo. O Molina joga cavalo em D6, dama em G3, com qual intenção? Bispo E5, quer trocar o bispo do fianqueto. Então, Molina gera um ataque na dama das brancas, que é a melhor maneira de reagir. Cavalo em F5, e nessa posição, brancas têm mais de uma escolha possível? Tem. Brancas podem continuar no plano, dama em H2, mas o plano vai ser um pouco atrasado e o cavalo é uma peça bem ativa que defende o rei. Então, Fabiano Caruana decide jogar pelo simples. Ele vê uma peça que ele pode tomar dobrando peões do adversário, isolando peões do adversário, ele toma o cavalo e a estrutura de peões das pretas já fica bem difícil de defender. Depois de E por F5, você não vai tomar com o peão de G, expondo seu rei, né? O peão de D tá isolado, né? Então, isso daqui já é um problema. Você já fica com o peão da dama isolado aqui no centro do tabuleiro. Outro grave problema, brancas têm domínio da coluna aberta. Outro grave problema, brancas têm um cavalo infiltrado. Tá tudo meio dando errado aqui na posição por enquanto. Mas é uma posição de muita luta. Então, torre em E3, preparando para dobrar. Torre em E8, utilizando-se da coluna aberta para não deixar o adversário dobrar, né? Quando o adversário dobrar, a gente toma a torre dele. O oponente dobra torres. O Molina toma a torre. Vem, é claro, dama toma, dobrando novamente na coluna aberta para não deixar torre em E8 vir contestando ao controle da coluna aberta. Mas agora vai ser impossível de você impedir a infiltração. Então, Molina tenta gerar jogo na ala da dama, joga peão na casa de B6. Esse lance é um lance muito lógico, faz muito sentido. Ele quer abrir a coluna B para poder tentar algum tipo de contra-jogo. Vem A por B6, dama por B6 e nessa posição, se o Fabiano Caruana quisesse ser muito chato, eu acho que ele jogava peão na casa de B4. Ele eliminaria qualquer tipo de contra-jogo na ala da dama por hora, pelo menos temporariamente, e depois ele continuaria com o seu ataque. Mas o Caruana, muito precisamente, prefere infiltrar na coluna aberta, jogando dama na casa de E7. E aqui ele está defendendo ativamente. Não está defendendo o peão de B, mas é claro, você não pode tomar, senão vai cair sua torre com cheque, você vai perder o jogo instantaneamente. Então, bispo em F6, o Molina defende a torre da casa de D8 primeiro. Dama em C7 oferece uma troca de damas. E nessa posição, com a torre defendida, o Molina vai em frente e captura o peão da casa de B2. É interessante porque o computador avalia dama por B2 como uma gafe. Ele vê essa posição assim e fala, não, você é louco, você vai tomar peão, você vai levar checkmate. O jogador de brancas, ele tem muito material infiltrado. Então, tomar esse peão é uma coisa de louco. O que ele sugere? Ele sugere uma troca de damas. Mas, na minha opinião, o lance humano a você jogar é dama por B2 tentando contra-jogo. Porque se o adversário errar, você tem como castigá-lo. Você tá com a dama infiltrada, tá ameaçando peões e assim vai. Agora, o lance dama por C7, que é o lance, abre aspas, correto da máquina, é um lance que te passiva completamente. Você olha para essa posição e você fala, o jogador de pretas não tá fazendo nada, não tá ameaçando nada, ele tá tentando sobreviver, enquanto brancas tem todo o tempo do mundo para progredir a posição como acharem melhor, jogar contra o peão isolado e assim vai, né? Então, a decisão do Molina foi absolutamente correta, ir atrás do peão da casa de B2, e aqui o Fabiano Caruana precisa seguir com precisão. Qual seria o lance preciso? Dama na casa de C6 com ameaças duplas. Ao mesmo tempo ameaçando o bispo, ao mesmo tempo ameaçando o peão de A. Depois que você defende o bispo, ele tem como defender C3 chutando a dama, cavalo em D3, chuta a dama dali. Defende o peão da casa de C com a dama.
Depois que a dama sai, né, o jogador de brancas tem algumas ideias táticas para tentar forçar a troca dos bispos, né? Então, por exemplo, dama em A3 tem uma ideia tática bem bacana que força a troca do bispo, que é bispo na casa de H6, certo? E bispo em H6 cheque, quando você tomar, você vai perder o bispo da casa de F6, a dama já infiltra nas casas fracas, e basicamente Caruana tinha um jogo ganho aqui se ele tivesse encontrado essa sequência. Mas não é um jogo de máquina, e o Fabiano Caruana, por melhor jogador que seja, também comete erros, e ele prefere tentar trocar o bispo do Fianqueto com o bispo em G5. A ideia é a mesma, mas a execução, a prática é muito diferente. E depois de bispo toma bispo, peão toma e torre em F8, o jogador de brancas conseguiu a troca de bispo, ele conseguiu enfraquecer essas casas, mas ele não tem objetivamente nenhum ataque por aqui, por hora, né? O jogador de brancas não tem nada. E as pretas ganharam um peão naquela bagunça. Então as brancas agora jogam dama em G3, voltam para defender o peão de C. Aqui o Molina joga F4, vamos trocar, vamos simplificar. Eu tô com um peão a mais, o seu ataque não deu em nada, troca o peão de F, que é um peão dobrado, pelo peão de C. Dama por F4, dama por C3, a torre infiltra, mas tá tudo defendido. Então A5, vamos avançando o meu peão extra, que é um peão passado lateral. Torre em A7. Aqui o Molina joga bispo em F5, o bispo finalmente saiu da casa deplorável do C8. E o Fabiano Caruana joga rei na casa de H2. Aqui, Molina vê esse alinhamento de dama com rei e joga a dama na casa de B4, com a intenção de trocar as damas, provavelmente por medo de um ataque, o fato de que o rei não tem tantas casas, tem um peão aqui tirando, né? Então ele tá querendo fazer o quê? Ele tá tentando forçar uma troca de damas com dama em B8. Vem, dama em A5 do Caruana e dama em B8 forçando a troca de damas, no entanto, entregando o peão de A no processo. Dama toma dama, torre toma dama e torre toma o peão da casa de A5. E agora a gente simplificou a posição para um final bem igual. Os dois jogadores possuem peões isolados no centro do tabuleiro. O Molina vai atrás do peão da casa de D4, joga a torre B4. E o Fabiano troca torres, que é a única maneira de defender o peão. E depois de torre toma, cavalo toma, nós temos teoricamente o que é um final empatado aqui. Para poder ativar o rei, Molina joga F6, entregando o peão, mas é temporário. Independente do que aconteça, se você tomar rei F7 não dá para defender. Então F4 joga o Caruana. Com qual intenção, né? É uma intenção de manter um peão na casa de G5 e cortar as casas do rei do adversário. Mas é uma decisão meio, vamos dizer assim, meio questionável. Se ele tivesse tomado, ele tinha ficado com uma estrutura de peões mais saudável, né? Agora, da maneira que foi com F4, o Molina tomou e agora o Caruana tem peões dobrados que não podem defender um ao outro. Então a estrutura de peões aqui do Molina é uma estrutura de peões, na verdade, superior, né? Esses peões aqui das brancas são um pouco mais difíceis de você coordenar a defesa. Mas, em troca, as brancas estão pegando um pouco de espaço e impedindo a ativação do rei do adversário. Mas, enfim, rei F7, rei G3, bispo em E4, não deixando o rei do adversário se ativar por conta de uma ameaça do peão na casa de G2. Agora, imagina se um F3 pudesse ser jogado, né? Mas, enfim, cavalo na casa de C3, querendo trocar cavalo por bispo. E rei E6, se você quiser me dar um peão passado tomando o bispo, vai em frente. A gente tem rei em H3 aqui por parte do Fabiano Caruana. E depois de rei em F5, obrigatoriamente a perda de um dos dois peões vai acontecer. Ou você defende o peão da casa de G5 jogando rei na casa de H4 e bispo por G2 vai ser jogado. Ou você, enfim, né, fica defendendo o peão de G e o peão da casa de G5 vai ser defendido. A alternativa talvez seria tomar o bispo, mas isso dá um peão passado para o jogador de preto. Na verdade, pretas tomam de rei, né? Não precisa nem tomar de peão. Tomar de peão ganha também, né? Mas se você tomar de rei, você ganha o peão da casa de D4, né? Imediatamente. Então a perda de material aqui se torna inevitável por conta daquela decisão questionável do F4. Objetivamente falando, a posição ainda é empatada, porque um peão extra nesses finais de bispo contra cavalo normalmente não é suficiente para ganhar. Se as brancas jogarem muito bem. G3, rei por peão. Cavalo D1, joga o Fabiano Caruana. Rei F6, cavalinho E3. Aqui o Fabiano tá usando o cavalo e o peão trabalhando juntos para impedir qualquer infiltração de rei. Você vê que os dois peões e o cavalo estão montando aqui uma barreira que não deixa o rei do jogador de pretas entrar, mas ainda dá para fazer progresso. Bispo em F3, G5, bispo em E4 e rei na casa de G6. Parece que nada mudou, mas o peão avançou, o rei está um pouco mais ativo, né? Então aqui o progresso está sendo feito e o H4 vai ser jogado gerando um peão passado pelas pretas. Cavalinho F1, H4, gerou um peão passado lateral.
G por H4, G por H4. Ainda objetivamente é uma posição empatada. No entanto, essa é uma posição que possui apenas um lance que leva ao empate. E não é um lance fácil de você jogar. Tanto que Fabiano Caruana, um dos melhores jogadores do mundo, dos melhores jogadores de final que o mundo já viu, não encontrou. Ele jogou muito natural, cavalo em E3 e a posição, de repente, é completamente perdida. Ele tinha que ter jogado rei em G1. Qual que é a ideia de você jogar o lance rei na casa de G1? Manobrar o rei para a casa de H2, certo? E, basicamente, deixar esse cavalo para a casa de E3 depois, né? Então, vamos dizer, H3 é a sequência do engine, rei H2, o bispo defende, cavalo vai para a casa de E3, e nessa posição, o jogador de brancas possui o que a gente chama de oposição distante. Depois de algo como rei na casa de G5 ou rei na casa de H5, qualquer um dos lances de rei entrando na quinta, o que o jogador de brancas pode fazer é trocar, cavalo toma bispo, peão toma, rei toma, e agora, quando o jogador de pretas fizer progresso para pegar o peão, as brancas vão pegar a oposição, e apesar das pretas ganharem o peão, com a oposição, esse é um final muito, muito tranquilo de segurar para o jogador de branca, certo? Seria uma história diferente se o rei tivesse uma casa na frente, mas como não está, as brancas conseguem segurar o empate. Mas, novamente, é uma posição muito difícil, você tem que calcular muito na frente. E é uma partida de blitz online. Caruana joga cavalo em E3, e aqui entra a mágica, né? Rei G5, cavalo em D1, rei F4, pegando oposição. E ó, o rei não tem tempo de entrar na casa de H2, não dá tempo, certo? Se você jogar rei na casa de G1, o rei entra em F4 com tempo, logo no cavalo, né? E aqui talvez você tenha que voltar o rei para F2 e a gente entrar meio que na mesma posição. Então, rei G5 aqui, cavalo D1, rei F4, rei G1, tentando entrar na casa de H2, bispo em F3, liberando aqui a entrada para atacar o peão de D e atacando o cavalo, cavalo em F2 e rei em E3 dando um duplo no peão e no cavalo. E agora as pretas ganham mais um peão. Cavalo em H3, rei toma D4, cavalo em F4 e rei na casa de E3 atacando o cavalo. Quer sacrificar o cavalo no peão? Sacrifica, né? Não faz diferença. É um peão de H, mas é um peão de H da mesma cor do bispo, então eu consigo ganhar. Cavalo em G6, ameaçando o peão, nada disso, eu avanço o peão. Cavalo em E7, eu avanço o peão. Cavalo em F5, cheque, rei D3. Rei em H2 ameaça o peão, bispo em G2 defende. Rei na casa de G3, rei na casa de C3 e o peão de D vai disparar. O cavalo vai ter que se sacrificar pelo peão e o final com o peão de H e um bispo da mesma cor é um final ganho. Cavalo em H4, ameaçando ganhar um peão aqui, pode ganhar, eu vou promover o peão. Cavalo em F5 para poder manobrar o cavalo para se sacrificar no peão. D2, cavalo em E3, rei D3, cavalo D1, rei E2, cavalo B2. E agora, quando as pretas fazem dama, as brancas sacrificam o cavalo na dama e nós temos esse final vencedor. Não sai do vídeo, por quê? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês empatariam esse final aqui agora. Como assim empataria o final? Tem uma peça e um peão a mais. Mas tem muitas armadilhas de afogamento do rei aqui nas casas escuras. Você tem que tomar muito cuidado. Então, rei em H2, rei E1, rei G3. Olha só, nessa posição, depois de rei em F1, rei em H2, você não pode jogar rei em F2, senão o jogo afoga. E o rei do adversário vai ficar indo e voltando das casas escuras. Então, esse é o momento, bem no finzinho do vídeo, para você pausar o vídeo e tentar resolver essa posição. Você tem alguns lances para tentar expulsar de alguma maneira o rei do adversário do canto do tabuleiro. Cuidado, existem muitas armadilhas de afogamento, o rei em F2 já afoga na hora. Então, pausou. Eu espero que você tenha encontrado. A única ideia vencedora é trazer o rei para defender o peão e tirar o bispo daqui. Com o bispo na casa de G2, você nunca consegue ganhar. Então aqui, o Fabiano Caruana não abandona, ele quer ver se o Molina sabe. Rei E2, rei G3, rei E3, rei H2. Não pode entrar aqui, afoga. Rei F4, rei G1. Não pode entrar aqui, afoga, né? Rei G4, rei H2. Agora que o rei está defendendo o peão, você pode tirar o bispo, que seria o lance vencedor. Molina ainda joga rei H4 e depois ele tira o bispo. E finalmente, sem o bispo ocupando essa casa, sem o bispo defender a casa de F1, o rei pode entrar e expulsar o rei do adversário. Então o lance de espera é jogado, o rei entra e agora o rei do adversário tem a casa de F1 e o peão pode avançar. E é claro, né, quando o lance bispo na casa de C6 foi jogado, Fabiano Caruana viu que a derrota era inevitável e abandonou a partida. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa belíssima vitória do mestre internacional Roberto Molina. Um abraço e até a próxima.